Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de um evento que parou o mundo, a chamada Operação Caracas, uma ação militar que não só capturou um presidente, mas também jogou uma nação inteira em um mar de incertezas. Para entender essa história, a gente precisa voltar para esse dia, 3 de janeiro de 2026. Era um sábado. E de repente, Caracas, a capital da Venezuela, virou palco de uma operação militar que ninguém esperava. As ondas de choque desse dia foram sentidas no mundo todo. E o fato central, o que realmente aconteceu, foi isso aí. Forças militares dos Estados Unidos entraram em ação em solo venezuelano e capturaram o presidente do país, Nicolás Maduro. Um acontecimento que, na mesma hora, levantou todo tipo de debate sobre soberania, leis internacionais e, claro, sobre o futuro da América Latina. Então vamos lá, vamos analisar de perto como essa operação aconteceu e o que veio logo em seguida. Bom, os fatos confirmados dão uma imagem bem clara do que rolou. Foi uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas que acabou com a captura não só do presidente Maduro, mas também da primeira-dama Cilia Flores. E a consequência imediata: Maduro foi levado para Nova York, o que já dava a dica de que os próximos capítulos dessa história aconteceriam em território americano. E essa escolha de levar ele para Nova York não foi à toa, não. A ideia, declarada desde o início, era colocar Maduro diante da justiça americana. Isso transforma uma ação que foi militar numa verdadeira batalha jurídica e eleva a tensão diplomática a um nível estratosférico. E as acusações para justificar tudo isso são pesadíssimas: narcotráfico e terrorismo internacional. É com base nesses argumentos que o governo americano defende uma ação tão extrema contra um chefe de Estado no poder. Claro, um evento desse tamanho ia criar duas versões completamente opostas da mesma história. De um lado, a gente tem a justificativa de que foi uma luta contra o crime, do outro, a condenação de que foi uma violação da soberania de um país. A versão oficial da Casa Branca foi essa aí. Eles enquadraram a operação como uma grande ação policial, sabe? Focada em combater o tráfico e a corrupção. Na prática, isso significa que, para eles, Maduro não estava sendo tratado como um presidente, mas sim como o líder de uma organização criminosa. É aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre as duas narrativas. De um lado, os Estados Unidos falando em combater o crime e até em colocar um governo temporário. Do outro lado, o governo venezuelano chamando a ação de invasão, de ataque à soberania nacional e, claro, não reconhecendo nada disso como legítimo. E a resposta política em Caracas foi imediata. Para não deixar um vácuo de poder e para mostrar força, o Tribunal Supremo de Justiça nomeou Delcy Rodrigues como presidente interino. Foi um recado bem claro, um jeito de dizer: olha, apesar da captura, as instituições do país continuam funcionando. Mas é óbvio que essa história não ia ficar restrita só às Américas. A notícia explodiu no mundo todo, forçando os outros países a se posicionarem. E aí a pergunta que ficou no ar para diplomatas do mundo inteiro foi: e agora? O que fazer? Apoiar? Condenar? Ou só observar com muita cautela? As reações vieram rápido e, na sua maioria, foram bem negativas. Países vizinhos aqui na América Latina e também na Europa ficaram muito preocupados. Falaram que isso abria um precedente perigoso para a soberania de qualquer nação. Já potências como Rússia e China foram ainda mais diretas, condenaram a ação na lata. Agora, essa discussão toda foi parar em órgãos como a ONU para ver no que... Mas, enquanto o mundo debate, como é que fica a situação lá dentro da Venezuela? Bom, como se pode imaginar, o país virou um barril de pólvora. O clima geral é descrito como uma mistura de muita, mas muita tensão, com uma incerteza que chega a ser sufocante. Ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã e a sociedade venezuelana está sob uma pressão gigantesca. E a população, claro, se dividiu completamente. De um lado, cidades com enormes protestos contra o que muitos viram como uma intervenção estrangeira. Mas do outro lado, também houve comemoração. Gente que viu na saída de Maduro uma esperança de mudança. E essa divisão toda só mostra a grande verdade desse momento. O futuro da Venezuela é uma folha em branco. Com o governo interino que é questionado, a ideia de uma administração supervisionada pelos Estados Unidos e uma população rachada ao meio, simplesmente não dá para saber qual caminho o país vai seguir. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta fundamental, que ecoa por trás de todos esses acontecimentos e que não tem resposta fácil. É um dos maiores dilemas do nosso tempo. Onde exatamente fica a linha que separa uma intervenção de uma invasão? E talvez mais importante, quem tem o direito de traçar essa linha?